Jesus, a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que vocês estão em pé. Por favor, tome a sua Bíblia esta noite. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Capítulo de número 5. Vamos destacar o verso de número 1 até o verso de número 7. Todos que encontraram, por favor, com o sinal, poderiam dizer amém. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, aleluia, ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Amém. Convido a todos que estejam assentados, por favor. Muito obrigado. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz em poder retornar a este congresso. Gideões Missionários em Camboriú tem mudado e transformado a vida de muita gente, inclusive a minha. E sempre que passo a estar com os irmãos, eu tributo a Deus a minha mais sincera e eterna gratidão. Eu quero pedir a atenção daqueles que desejam ouvir uma palavra bíblica e revelada, que estejam atentos aqui ao altar, por favor. Sabe, a vida, queridos, ela é um conjunto de valores, ela é um conjunto de verdades que se fortalece nas mais variadas formas da atmosfera da nossa existência. E aqueles que estão aqui para ouvir uma palavra de, quem sabe, começo, início, a vida ela te cerca de competição que vai exigir muita perseverança. Ela te cerca de alguns privilégios que você precisa sustentá-los pela fé. A paciência sustentada pela fé vai exigir de você muita compreensão quando você não conseguir entender nada que está diante de você. E como já pregou o pastor João Porto, é uma esperança contra a desesperança. A gente vai sobrevivendo, né? Mas essa vida é engraçada, porque chega um momento em que você é pego de surpresa. E todos os seus projetos pessoais, todos os seus planos pessoais, te são arrancados. E aí você vai para um mundo que você não esperava, que é o mundo dos projetos e da vontade de Deus. E
Quando você é inserido nisso, quando você está ali vivendo, experimentando isso, você passa por um processo de transformação constante. E nestes últimos dias, pelo menos nesses últimos 10 anos, eu chego a uma conclusão que de tudo que vivi, de tudo que eu experimentei, a avaliação que eu faço, todos os lugares, todas as pessoas, todos os contatos, todos os privilégios que vivi e experimentei, nenhum se compara com o privilégio que o Senhor me deu de viver pela excelência da pregação da sua palavra. Quando eu entrei aqui, passei pelos irmãos, o pastor Reuel disse que tinha uma cadeira ali, me assentei ao lado do irmão do pastor Daniel, derramei minhas lágrimas, lembrei quando cheguei aqui, 2003, o Mártice, 2004, entrega da chave, encerramento de tenda, 2005, ginásio, 2006, tenda, 2007, ginásio, 2008, nem ginásio nem tenda, 2009, pavilhão. E eu passando por toda essa gente, vendo quanta gente boa tem aí, o número de pregadores que estão aqui à minha direita, ali à esquerda, gente que me recebeu enquanto eu entrava ali, computando os lugares que o Senhor me colocou, eu me sinto muito honrado. E com estas palavras que preparei com as minhas lágrimas nesta tarde, eu quero dizer ao pastor Cizino, muito obrigado, pastor Cizino. Eu ainda não pude fazer pelo Senhor e pelos Gideões o que seria justo de um homem que viveu o que eu já vivi com os meus 35 anos de idade. Mas Deus me dará fôlego, pastor. E Deus me dará condições de fazê-lo. Ainda não pude fazer. Eu tenho uma esposa, 2 filhos, e uma igreja que perdeu o seu presidente há 17 dias. Pastor Israel Sodré faleceu. E em 16 anos de casado, o Senhor e os Gideões estão ajudando o meu ministério a terminar a minha casinha para minha esposa. Estou terminando lá. E um dia espero ser justo com o Senhor, como o Senhor tem sido comigo através da sua vida. Muito obrigado, pastor Cizino, por tudo. Pastor Reuel, que não mede esforços em nos motivar. Ligando, mandando mensagens. Quando a gente pensa que ele esqueceu da gente, ele manda uma mensagem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Filho, estou aqui. Irmã Giane, muito obrigado. Estou rodeado de amigos, de pessoas boas. Irmãos, a minha vida viveu uma mudança muito grande. E nós temos um laço aqui. Eu peço ao pastor Jean Porto que esteja de pé, por favor. E ao pastor Daniel Pedroso que esteja de pé, por favor. Nós formamos um trio no Paraguai, no Paraná, durante muitos anos. Você já contou a história do Daniel? Pastor Jean viu o Daniel pregando e disse, eu quero pregar também. Não foi assim, pastor Jean? Ali estava. Em 2000 eu cheguei desorientado, sem saber para onde ir, preguiçoso para estudar, para ler. Muitas vezes, pastor Jean tirava rascunhos da pasta e dizia, vem cá, Benhu, escreve aqui. O senhor não sabia disso, pastor? Ele aqui. Me ensinou a estudar, ler livros, comprar livros, falar melhor. Me ensinou a tirar o sotaque do interior. Não porque eu deveria, me ensinou que era bonito falar bem. Pastor Daniel me ensinou a orar. Oramos muitas vezes na Wanda Almadepar. Pastor Jean coordenou o estado do Paraná por muitos anos. Nunca houve, não sei se vai haver um congresso como ele fez. Então eu quero tributar aos meus amigos gratidão e dizer ao senhor, pastor Jean, que algumas pessoas nos confundem, acham que falamos até semelhante, mas é porque o discípulo tem que ter pelo menos a coragem de imitar para aprender. Obrigado.
Agora eu posso pregar em paz. Segunda observação importante, ou terceira que eu preciso fazer. Todo pregador é muito sistemático no sentido de ouvir uma mensagem. Sempre que a gente está ouvindo uma mensagem, a gente vai aplicando diferente. Poxa, eu aplicaria diferente, eu falaria diferente. Então tem duas pessoas ainda aqui que me surpreenderam muito. Pastor Wagner. Deus lhe usou como nunca ontem, pastor Wagner. E muita gente até não entendeu a veracidade. Mas é porque essa mensagem não estava só aqui. Ela foi além, a internet a levou mais do que podíamos imaginar. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Deus vai lhe honrar pelas 22 horas de viagem. Muito obrigado. Tem coisas que a gente questiona. Você lê um texto e você diz, bom, a aplicação não é bem assim, mas tudo bem. E para convencer um pregador leva tempo. E há pelo menos há mais de 10 anos que eu não ouço uma mensagem que eu pudesse dizer assim, mudou minha vida, a minha forma de pensar, e a cada passo que eu dou, eu reflito sobre o que eu ouvi através do pastor Yosef Akifa. O senhor teria que pregar aqui pelo menos umas 5 mensagens nesse congresso. Um período não é suficiente para ouvir o irmão. Eu ouvi uma mensagem deste homem sobre o tribunal de Abraão, que eu nunca mais vou me esquecer. Eu quero dizer muito obrigado por estar aqui. E eu sei que o senhor veio para compartilhar e celebrar comigo esta noite. Que Deus lhe abençoe, pastor Yosef. Pastor Cizino, esse homem tinha que pregar pelo menos 5 mensagens nesse congresso. 5, 6 mensagens nesse congresso, pelo menos. Pastor Marcos Aurélio, todo tempo ama um amigo, mas na angústia a gente conhece um irmão. Que Deus te abençoe. E para encerrar, porque eu estou entre amigos, aqui é uma família, para quem está aqui há 6 anos, eu posso falar pelo menos 1 minuto a mais. Pelo menos 1 minuto a mais. Eu gostaria muito que estivesse comigo no final desta mensagem. Pastor Alexandre Bernardino, e o pastor Marcelo Dias e Fabiana, que foi o primeiro que eu liguei, depois que o pastor Reuel me ligou, eu liguei para eles dizendo, amigos, venham me ajudar. E eles chegaram por isso. Amém. Levante o rosto e ouça esta palavra. Queridos, o texto que nós lemos é um texto conhecido de todos nós. E é uma história que fala de Jesus e do seu extraordinário ministério. Quando nós abrimos a Bíblia, mesmo que você não tenha, se tiver é bom, mas ainda, conquanto que você não tenha na sua casa uma enciclopédia muito rica, ainda que você não tenha livros de comentários, observações e justificativas teológicas, mesmo que você não tenha compêndios e uma estrutura de pesquisa interessante, tudo bem, ok, se puder, é bom, excelente, para o pregador, melhor ainda. Agora, vamos supor que você não tem, você só tem a Bíblia, você abriu a Bíblia, você lê um texto, e quando você ler alguma coisa na Bíblia, ela já tem que lhe dar uma informação. Mesmo que você não saiba o espaço de tempo, geográfico, histórico, pano de fundo, mesmo que você não tenha dentro da hermenêutica, mesmo que você não aponte e não consiga perceber a sugestão exegética, não tem problema. Você lê o texto, ele já tem que lhe dar uma informação. Até porque, quando nós teologizamos demais as coisas, nós nos tornamos, parece que um tanto violentos, no sentido de subestimarmos a inteligência do povo. E isso eu não sei até que ponto é interessante. Porque a teologia, ela nos ensina a falar coisas simples para as pessoas. Não? Agora, pelo menos alguns anos atrás, as coisas eram muito práticas e fáceis. Quando a gente dizia assim, por exemplo, meus irmãos, Deus está aqui. Bom, já era uma festa na igreja. Já era o suficiente. Em alguns lugares parece que não basta você dizer Deus está aqui. Você tem que se apegar às verdades, às revelações, às constâncias, às implicações. Você tem que ir para o léxico, para o grego, para o antigo, para o novo, somar, aliançar, definir, para poder provar para alguém que Deus está aqui. Se Deus está aqui, o Senhor está aqui. Quando sentem a presença do Senhor entre nós? Né? Glória a Deus. Então, você lê o texto é simples. Então, eu preciso esta noite que você mantenha a Bíblia aberta. No capítulo que eu lhe sugeri, por favor, para que eu possa lhe deixar uma palavra breve de Deus. Capítulo 5 e o verso de número 1. Já diz assim, ó, e chegaram a outra banda do mar.
a província dos Gadarenos e chegaram a outra banda do mar. Levante o rosto. Bom, quando você encontra o ministério de Jesus, ele acontece em torno do mar da Galileia, ali em Genezaré. Ele não sai dali, ele cerca ali, ele circula ali, ele acontece ali. Constantemente você encontra Jesus em movimento, e você o vê assim, e partiu, e voltou, e chegou, e foi, e esteve, e chegou outra vez, e foi para a banda, e depois para a outra banda. Então nós aplicaríamos este ponto simples: o Evangelho tem o poder, e tem a atividade intensa de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Este é o poder do Evangelho. Ou seja, essa flexibilidade, essa facilidade de fazê-lo acontecer em muitas direções. É isso que pastor Cisino faz, através da obra missionária. Faz o Evangelho acontecer em todos os cantos, em todas as bandas, em todos os lados. Outra observação que faço: ele com seus discípulos vão para outra banda. Constantemente o Senhor estava em movimento, produzindo crescimento e expansão na vida dos seus discípulos. E eu gosto da expressão a outra banda. Por que a outra banda? Eu gosto que ele não está dizendo especialmente aqui a banda de lá. Ele está dizendo a outra, sugerindo que estão chegando de uma, já estão vindo de uma primeira e estão indo para uma outra banda. Então significa que há uma conexão entre dois lados. Como que aplicamos isso? Eu digo assim: graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus que Jesus conhece os dois lados da vida da gente. Quantos entenderam aí? Mais alguém entendeu? Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: querido irmão, diga assim: ufa, graças a Deus que Jesus conhece os dois lados da vida da gente. Diga glória a Deus por isso. Tem gente que está te vendo aí agora, nessa banda de cá, mas Jesus conhece a banda de lá. Sabe como que você deixou lá para chegar cá? Ou seja, o Senhor conhece os dois lados da nossa vida. Como que aplicamos isso? Queridos, aplicamos de repente com uma sugestão da seguinte forma: constantemente Jesus colocava em movimento os seus discípulos. Então ele chegava e dizia: chega dessa banda, chega desse lado, chega desse estágio, chega dessa fase, vamos para a fase de lá, vamos para a banda de lá. Por que, Senhor? Porque eu quero que vocês cresçam, eu não quero que vocês se reduzam, eu quero que vocês aprendam que toda história tem dois lados e uma verdade no centro dela, e eu preciso de obreiros que consigam ter uma visão mais ampla pelo reino de Deus e para o reino de Deus. Quem só conhece um lado da história tem dificuldade de saber a plenitude, a amplitude, a amplidão, a dimensão, o agigantar que tem esta obra. Agora, se nós vamos abrir a aplicação daquele pregador mais escrachado, a gente aplica assim: tem gente que só conhece o lado do não. Eu não vou, eu não faço, eu não dou, eu não ajudo, eu não flexibilizo, eu não facilito, eu não contribuo. Então, querido, quer crescer um pouco mais? Vai do lado do sim. Sim, eu ajudo, eu vou, eu estendo, eu capacito, eu vou dar uma mão, eu vou ajudar. Tem gente que só sabe o lado do não, tudo é resistência, tudo é punho cerrado, tudo é muro erguido, tudo é grade, tudo é impedimento, tudo é distanciamento. Tem gente, meu irmão, que só conhece o lado daí, não conhece o lado daqui. Agora tem gente que chega do lado de cá e esquece do lado de lá. Só pode estar do lado de cá quem já pregou do lado de lá. E quem já pregou do lado de lá sabe estar do lado de cá. A sua inutilidade acontece quando você se auto-impede de expandir-se para o reino. Tem pessoas que só conhecem um estilo a vida inteira. Tem hora que você tem que mudar um pouco algumas coisas e se reorganizar dentro dos seus valores para que você pelo menos, no mínimo, sobreviva.
Porque existe aqui uma perseverança, uma necessidade de sobrevivência, então você tem que se readequar. Mas tem gente que bate no peito a vida inteira dizendo: eu sou assim, eu sou assado, eu sou fulano, eu sou ciclano, aprendi assim, morro assim. Irmão, é impressionante. Escute uma coisa. Esses dias eu estava refletindo sobre a vida de Pedro e de Paulo. E tentei entender uma coisa. Muitos de nós aqui, se fôssemos passar pelo crivo de Pedro, nós seríamos todos reprovados. Porque a Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, que quando eles precisaram de uma pessoa para ir à vaga de Judas, para entrar no apostolado, Pedro se auto-ergue e se pronuncia, e deixa bem claro isto, que isto foi no capítulo 1, porque depois do capítulo 2, ele começa a pensar diferente. Claro, tudo muda de uma mente espiritual para uma mente carnal, mas uma mente carnal, ela tem os seus valores carnais, e quando Pedro se manifesta, ele levanta a voz e diz: olha, para chegar aqui no nosso lugar, e para fazer parte do nosso ministério, primeiro, tem que ter sido batizado por João. E aí eu pergunto: quem dos senhores foi batizado por João? Ninguém. Segundo, para fazer parte aqui do nosso ministério, tem que andar conosco desde que Jesus surgiu até quando Jesus foi recebido, ressuscitado. Quantos viram isto? Ninguém vê isto. E para ser conosco no ministério, tem que ter comido com ele, andado com ele e presenciado as forças que o evidenciaram. Senão não tem lugar. Quer dizer, não havia lugar para Paulo. Então, se Paulo entrasse no crivo para fazer parte do apostolado, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque existem dois lados. Esse ministério é grande, irmãos. O reino de Deus é gigante. Sai dessa moitinha sua e amplia-se pelas praias da revelação de Deus. Você vai ver até onde o Senhor te leva. E aí Paulo chegaria e dizia: escuta, eu vim aqui me inscrever para o apostolado. Aí Pedro dizia assim: você andou com Jesus como nós? E Paulo dizia: ó, andar com ele eu não andei, mas eu subi ao terceiro céu, e eu vi glorificado em poder e manifesto em glória. Serve! Mas você foi batizado por João Batista? Olha, por João Batista eu não fui batizado, mas quando eu vinha na estrada de Damasco, eu vi a glória dele diante de mim, e as minhas escamas foram arrancadas dos meus olhos, e eu me prostrei diante dele. E aí, será que serve? Mas você o viu ressuscitar? Olha, ressuscitar eu não vi. Vocês viram Cristo ressuscitado, mas eu vi o Cristo de glória. Eu não sei se no corpo ou no fora do corpo. Levante a sua mão. Assim manda te dizer o Senhor: a experiência que você deu não é pequena, ela vale, e Deus vai se utilizar dela. Porque o ministério tem muitas bandas. Vamos continuar, é uma sugestão do verso 1. Está me dizendo isto. Chegaram, movimento, outra banda, crescimento, expansão, província, novo desafio de fronteira. Quando você pega o verso de número 1, você descobre, ligando ele com Lucas, capítulo 8, verso 26, que o espaço geográfico se amplia, porque a Bíblia diz que Jesus vai para a terra dos Gadarenos, e Lucas observa o seguinte, que ficava defronte da Galileia. Diga comigo: defronte da Galileia. Outra vez: defronte da Galileia. Experimenta dizer isso estendendo a mão. Diga: defronte da Galileia. Vamos aplicar? Coloque a mão direita no coração. Diga assim comigo: tudo aquilo que até hoje eu vivi em Deus é bom, é agradável, é tremendo, inesquecível
incomparável. Mas nada se aproxima daquilo que me espera de frente. Então você tem que sair da banda da inanição e da preguiça, cara. Você tem que crescer. Isso aqui não é tudo. Tem coisa do lado de lá. Tem coisas novas do lado de lá. Tem experiências, tem dimensões, tem vitórias sobre Satanás. Tem para a sua casa, para a sua vida. Então cresça. Ao vir para os Gideões, pegue as palavras profetizadas pelos pastores aqui pregadas. Pega tudo isso, sobe no barquinho da revelação e diz: eu vou avançar para outra banda de lá. Tem mais coisas para o Senhor te dar. Está no texto. É uma sugestão. Aplique da melhor forma possível. Agora vamos seguir um pouquinho para eu entrar na mensagem. Verso de número 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Oh meu Deus! Dos sepulcros um homem com espírito imundo. Gente, eu gosto disso aqui. Olha para cá. A Bíblia que temos nas mãos, a versão editorial sugerida, independente das suas transformações, a título de comentário e justificativo, enfim. Aí o que você tem nas mãos, os textos originais não estão distribuídos em capítulos e versículos. Okay? É um ajuntamento de observações, de anotações, de palavras e de letras. Passa-se um tempo, se organiza editorialmente para orientação, para guardar, para pesquisa, para estudo, e entende-se que capítulos e versículos precisavam ser inseridos. Isto é um auxílio editorial, ok? É por isso que quando você está lendo a Bíblia, dependendo da versão, ou pelo menos dependendo da leitura, você percebe que você pula de um capítulo para o outro, mas você tem a nítida impressão que a história não termina no capítulo anterior. Ela termina lá na metade do capítulo seguinte. Ok. Outra observação. Quando você lê as epígrafes, os prefácios, os enunciados, os temas, os títulos, que estão acima do capítulo, isto também é uma sugestão editorial. Também é uma sugestão. É um tema dado sobre o assunto que você vai ler a seguir. Isto também é uma sugestão editorial. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu amo a forma com que Marcos nos posiciona diante daquilo que é humano e do valor daquilo que é humano, não do humano mundano, mas do humano obra de Deus. E entre todos, eu gosto muito de Marcos, porque Marcos tem um equilíbrio e uma distinção, uma moderação. Quando Mateus narra a história de Pedro andando sobre as águas, e aí pede, e aí Mateus, como é que foi a história? Rapaz, foi uma coisa terrível. Pedro se meteu no meio da água, gritou do lado dizendo: é o Cristo. Olhou para Jesus e disse: é o Senhor mesmo, eu vou por cima da água. E Pedro se meteu por cima dessa água, e quando ele está no meio do caminho, o vento assusta, ele fica com medo, começa a afundar, e Pedro foi uma confusão, que vocês não sabem da onde Marcos tem tamanho. Agora, quando Marcos narra a mesma história, Marcos diz assim: como é que foi? Rapaz, foi o seguinte, a gente estava todo mundo no barco, o vento vinha quase destruindo tudo, mas de repente ele chegou, entrou no barco e ficamos em paz. E ele não expõe a Pedro, ele não revela os detalhes de Pedro ter medo e ter afundado. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Olhe para o texto de novo. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Diga comigo isto: um homem com espírito imundo. Perceberam, queridos? Nesta observação de Marcos, ele só vai dar ao homem a sua atividade de possessão no final do capítulo. Ele só menciona endemoniado no final do capítulo, porque antes dele dizer possessão demoníaca, Marcos
dizendo assim: sim, ele tem problemas espirituais, ele tem problemas talvez mentais, ele tem problema de grande perturbação. Satanás está lidando sobre a vida dele com escravidão, mas eu não vou dar honra a Satanás, eu não vou dar honra às obras do diabo. Então simplesmente Marcos deixa para segundo plano, e ele diz assim: é um homem sofrido, mas não deixa de ser um homem. E quando ele diz homem, ele valoriza o que é divino, ele valoriza o projeto de Deus, ele valoriza a criação de Deus, ele valoriza aquilo que Deus fez. Ou seja, Satanás quer que nós acreditamos que os projetos de Deus são frustrados. Ei, pode estar difícil, mas o teu filho não será filho de Satanás, ele é filho de Deus, é uma obra de Deus. E Deus quer que você acredite nisso. Satanás quer empregar os seus valores antes de reconhecermos os valores de Deus. E quando nós damos ouvidos à sugestão de Satanás, nós nos distanciamos das pessoas. Se você se aproximar para um bêbado, se você se aproximar de uma prostituta e olhar para o rótulo de Satanás na vida dela, você não vai conseguir se aproximar. Se você olhar para um bêbado e ver o rótulo de Satanás na vida dele, mal cheiroso, fétido, embriagado, você vai cortar a volta, você vai passar por outro canto, por outra estrada, você não vai querer interagir com o rótulo de Satanás. É por isso que o missionário precisa ver além do rótulo, porque se você esquecer o rótulo de Satanás e ver que é um homem, obra de Deus, projeto de Deus, chamado para ser adorador, você esquece o rótulo, você abraça ele e diz: Jesus te ama, rapaz. Satanás está querendo rotular os filhos de muitas famílias aqui. Você gerou esse menino no ventre, Satanás está chamando ele de cheirador de cola, de fumador de crack, de escravo de cocaína. Não acredite no rótulo. Seu filho é melhor do que você pode imaginar. Eu quero que aqueles que estão enfrentando dificuldades com o rótulo de Satanás dentro de casa, que levante as suas mãos aqui agora. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Pai, aonde o rótulo de Satanás está tentando sugerir que a desgraça é objetiva e total, eu lanço dos Gideões missionário em Camboriú, aqui neste pavilhão e pela internet, uma palavra de vitória. Sim, Satanás teve a sua marca e a sua parcela de participação, mas o que está aí ainda é de Deus, ainda é de Deus, que haja transformação, meu Deus. Ai, candurimiano, capaz. Olha o verso de número 3. Eu estou apenas sugerindo uma leitura que, quando você lê, você enxerga o que está ali. Depois que eu terminar, aplicarei a revelação dentro do texto que o Senhor me deu. Apenas uma sugestão. Verso de número 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. Vamos lá? Diga comigo, morada. Agora diga sepulcros. Puxa o S. De novo, morada. Fala seco, morada. Agora sepulcros. Ok? Perceberam? A palavra morada está no singular. E a palavra sepulcros no plural. O que a gente entende? Só temos uma vida. Singular. E Satanás não se contenta com pouco. Então ele pega esta vida e a escraviza em vários sepulcros. Mas alguém não entendeu? Tem umas coisas que levam 2 eternidades para entender. Vou falar de novo. Uma vida. Satanás não se contenta com um erro só. Ele faz de tudo para sequenciar falhas, problemas, defeitos e erros. Vários sepulcros. Diga assim comigo, faça assim, uma vida. Não, vários sepulcros. Achei engraçado que quando eu cheguei ali,
O irmão perguntou para mim, pastor, o senhor ainda pega calmo? Irmão, primeiro você entende, depois você se alegra. Vamos entender? Vai, um sepulcro, não, uma vida, muitos sepulcros. Uma vida, muitos sepulcros. Lembre-se que os sepulcros eram feitos em rochas, colinas. Então, não imagine esse homem saindo de dentro de um buraco. Imagine esse homem dentro de cavernas. Imagina os discípulos vindo de lá para cá, tentando aconselhar Jesus. O senhor não conhece esse homem. Esse homem quebra correntes. Se ele quebra correntes, o que ele não faz com ossos? Nós não podemos colocar o pé lá. E quando Jesus se aproxima da praia e desce, aquele homem enlouquece. E vem dos sepulcros. E quando aquele homem aparece, pedaço de pele balangando nele. As pedras. Sai do sepulcro. E a Bíblia diz que ele vai na direção. Imagina a reação dos discípulos. Fora do barco. Dentro do barco. Senhor, ele quebra correntes. Se ele quebra correntes, o que ele não faz com ossos, com carne? Pastor Elias do rabo. Os discípulos saem do barco. Jesus sai do barco com convicção. Calma, gente. Eu tenho impressão que dentro de Jesus estava assim. Eu esperei esse dia. Sabe por que eu tenho convicção disso? Gira a Bíblia. Marcos capítulo 1. Fazer uma ligação aqui. Vou aproveitar que eu tenho a mania de pregar aí. A gente prega muito em escola bíblica e acaba acostumando. Olha aqui. Capítulo 1 de Marcos, verso 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os... Vocês entenderam isso aqui, gente? Escribas também ensinam, só não têm autoridade. É por isso que está cheio. Pastor Iris Goulart Seixas, meu pastor, 14 anos. Fiquei 14 anos com ele. 13 para 14 anos eu. Fiquei 14 anos com ele. Eu tinha 13 para 14 anos, ele ligava na minha casa. Eu vejo poucos pastores fazendo isso. Hoje, como segundo co-pastor da igreja de Foz do Iguaçu, eu faço a mesma disciplina, porque você tem que ter a coragem de imitar para aprender. E o meu pastor ligava para mim em casa, pastor Iris, está em Curitiba hoje. E ele ligava para mim em casa e dizia, Benhur, corre aqui. E eu ia para a igreja. Porque eu cresci aqui dentro. Com 13 anos ministrava. Aos 18 anos conheci pastor Jean na Escola Bíblica de Obreiros. Enfim. Escreva aí, meu filho. E ele dizia para mim, princípios de santidade. O que é, pastor? Escreva aí, meu filho, princípios de santidade. Santidade. Eu pegava uma folha e escrevia dentro do gabinete dele. Escreva aí, meu filho. Separado com exclusividade para Deus. Várias, escreva aí, princípio ético, escreva aí, princípios ministeriais, escreva aí, princípio de relacionamento e ministério. É por isso que eu sou tido como chato. Não me pergunte que eu respondo. O que o senhor acha, pastor? Não serve. Chegou para mim e disse, princípio ético de sobrevivência no ministério. Sim, sim e não, não. Benhur, se você inventar moda, Satanás vai pôr a mão. E todas as vezes que eu desobedeci, me ferrei.
Me arrebentei. Porque esse é o procedimento. Não concordo. Não concordo. Me ensinou. E um dia ele chegou para mim e disse assim: escreve aí, princípios de autoridade. Quer escrever na sua Bíblia? Escreve. Por quê, pastor? Ele leu esse texto para mim, Marcos 1. Diz, coloca aí. Escribas também ensinam, mas não têm autoridade que Jesus tem. Diz, por quê, pastor? Porque a autoridade, meu filho, se ergue em 3 pilares. Primeiro, conhecimento. Vamos pregar legal, gente? Ó. Gente, chega de ladainha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não subestima a inteligência desse povo. Tem dia, não é todo dia que você está bem. Tem dia que você está zerado. No processo de, é problema, é gente, é perseguição, é palavra, é filho, é enfermidade, é esposa, é dívida. Tem dia que você está um caco. Se você no dia que está um caco, ainda assim não tem nada para falar, aí você acabou com tudo. Porque se no dia que você não consegue fazer chover óleo, você tem que pelo menos fazer aparecer umas letras inteligentes. Agora tem gente que nem a unção tem e nem as letras tem. Aí fica lá. Princípios de autoridade. Primeiro, conhecimento. Segundo, convicção para ensinar aquilo que se conheceu. Sem titubear. Sem tremer, sem temer. Agora vem o terceiro, que é mais forte. Vai. Deixa o terceiro ou vai o terceiro? Então diga comigo lá, conhecimento. Diga segundo, convicção. Para informar, para pregar aquilo que estudou, aquilo que foi revelado, aquilo que aprendeu. Diga terceiro lugar. Agora diga assim, me segura, Jesus. Vai, terceiro lugar. Viver o que se prega com convicção. O senhor nem sabe como Deus lhe usou ontem. Para Machuri me amiga. Verso 23, agora vem a ligação da conexão do texto, que eu não estou perdido. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito. Pegou? Mais alguém pegou? Vamos lá de novo. Estava na sinagoga um homem com um espírito imundo. O qual exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir nós? Bem sei que é santo de Deus. Mais alguém entendeu? A mesma legião de Gadara estava aqui, dentro da igreja. Revelação bíblica, não diz que ia vir? O Senhor entrou dentro da igreja. E olha os detalhes das manifestações, tanto do capítulo 5 como do capítulo 1. Que temos nós, lá eles dizem, somos muitos. Um homem com espírito imundo, E no verso de número 24, 25, repreendeu-lhe Jesus dizendo: cala-te e sai. Só que Jesus não dá um destino aqui. E quando ele diz sai, eles saíram. Sabe para onde foram? Para Gadara. Quando Jesus está passando, ao longo ficava de frente a Galileia. Os ouvidos espirituais de Jesus ouviram um uivo. Jesus, tu tá aí, rapaz. Sobe no barco, vou terminar um serviço. Sobe no barco que eu vou terminar o serviço. E quando Jesus desce do barco, ele fica: te achei, rapaz. Te achei.
cheio. Por quê? Porque primeiro eu purifico a minha casa e depois eu te pego do lado de fora, para você nunca mais voltar para ela. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Tem que começar por aqui, para resolver as coisas lá. Enquanto não resolver as coisas aqui, não vai resolver as coisas lá. Levante a sua mão em nome de Jesus. Resolva as coisas aqui. Perdoe aqui. Se santifique aqui. Entre pela porta aqui. Confessa aqui. E depois você resolve lá. Discípulos com medo, ele quebra correntes, então quer dizer que ele faz poeira de ossos. Jesus desce do barco, eu sei quem está lá, fique em paz, vou lá resolver esse negócio. Sai de buraco e corre, entra no sepulcro e aquilo impulsiona. Você percebe uma coisa interessante? Em nenhum momento o endemoniado ele recebe uma orientação para adorar a Jesus. Ele vem completamente perturbado. Jesus está lá, mas ele vem. Por quê? Não importa o número de demônios e o tamanho da opressão, o que ele está tentando tomar conta já tem dono. E o homem não precisa de religião para aprender a adorar. Ele precisa dos seus olhos para reconhecer a quem adorar. Eu vou explicar. Não faz muito sentido, porque claro, escute. Existe uma conexão entre a alma e a inteligência do homem. Por mais que a queda tenha destruído, manchado, desorganizado, desestruturado o homem, este homem nasceu para adorar. Este homem foi feito para adorar. Este homem foi feito para reconhecer a quem adorar. Então, de repente, a gente descobre algumas coisas ao longo dessa vida. Quantos aqui, por exemplo, não tem perto de suas casas, vizinhos, parentes, amigos de escola, faculdade, trabalho, enfim, ok, pessoas que quando você olha para elas, você diz assim, rapaz, é tão gente boa, só falta ser crente. É verdade? Alguém conhece alguém assim? Tem pessoas, irmão, tem famílias que você começa a frequentar a casa delas e você olha e diz assim, mas eu não sei nem o que orar. Um pai decente, cheio de moral, que ensina os seus filhos, uma mãe naturalmente temente, uma vida equilibrada, uma família estável, se reúne na refeição para rezar, se reúne na refeição para celebrar, gente organizada, e você olha e diz, meu Deus, só falta ser crente. Ei, nem todo moço, só porque ele não está aqui hoje, de terno e gravata, é profano como vocês pensam. Tem moço por aí, irmão, que ele nunca entrou numa igreja como essa, ele nunca cantou no coral que você canta, mas ele é um moço decente. Ele trabalha o dia inteiro, ele estuda de noite, ele sustenta o pai, a mãe, o avô. Ele não deve, ele não mente, ele não fica bulindo com meninas, ele não fica ludibriando a cabeça de ninguém. Diferente de uma meia dúzia de gente aí que não sei não. Tem jovem aí que promete a sua vida para uma moça só, namora, noiva e casa em paz dentro da igreja. Eu sei que vai dando um pânico em alguns crentes, mas eu já vou explicar qual é a diferença então que existe entre nós e eles. Porque a diferença entre nós e eles não é a Assembleia de Deus, acorda, irmão. Ah, pastor, é porque eles são do mundo, nós somos da Assembleia de Deus. Irmão, o reino é maior do que a Assembleia de Deus. Não vamos erguer um templo da Assembleia de Deus para Jesus entrar dentro dizendo, eu sou maior do que o templo. Hello! A gente apenas é uma instituição organizada, inteligente, que administra bem conceitos de liturgia e fé. E por aí vai, os conceitos diplomáticos disso. Nem toda moça lá no mundo sai por aí, irmão, se relacionando com todo mundo, que você pensa. Tem moça lá no mundo que ninguém passou a mão nela não. Está lá guardadinha, cuidando da família, esperando o seu namorado. Diferente de algumas aí. Ei!
Tem pais lá fora que nunca orou, nunca jejuou, mas ele levanta cedo, 5, 6 horas da manhã, trabalha até as 10 da noite para dar uma faculdade para o filho. Não fica vivendo de vigília, fazendo confusão na cabeça do filho, dizendo que Deus vai fazer aquilo que Deus não faz em função da responsabilidade dele. O pai é preguiçoso e não alimenta a sua casa. Tem gente lá fora, meu irmão, que ele dá a sua vida pela família, diferente de alguns pais aí. Tem mulheres aí fora, meu irmão, que são éticas e equilibradas. Vocês sabiam, queridos? Olha para cá. A criança tem duas referências dentro de casa. A primeira referência de Deus para a criança é o pai. Então a criança cresce num processo de discipulado e formação, vendo no relacionamento com o pai o relacionamento com Deus, os limites, a disciplina, a educação, a formação. Ele encontra isso no pai. Pode, não pode, sim, não pode, não. Quando merecer, tem, se não merecer, não tem. Tem um preço, ok. Tem crianças, irmão, que cresceram e nunca conheceram a Deus. A vida dele foi o diabo. Um pai mentiroso, inconsequente, irresponsável, intransigente. O camarada que dá nó em pingo d'água, fugindo, mudando de cidade. Pai, nós vamos mudar de novo. Vamos mudar. Se não mudar, vamos matar o pai. E a primeira referência de ética, equilíbrio, moderação, dentro de casa é a mãe. E tem mulher aí fora que nunca dirigiu um ciclo de oração, mas é decente. Pastor, o senhor está nos assustando. Qual é a diferença? A diferença é que o homem não foi criado para ser religioso. O homem foi criado para adorar a Deus. É somente aqui que o problema acontece. Qual o problema, pastor? A única diferença é quando o homem falha em quem adorar de verdade. Em quem adorar de verdade. Quando a prostituta de Samaria, pastor, a Bíblia não diz que ela é prostituta de Samaria. Não diz porque você não viu. Uma mulher insaciável, já teve 5 homens, queria mais um. Está claro no texto. Insaciável aquela mulher. O Senhor diz: cadê teu homem? Cadê teu marido dos originais? Cadê o teu varão, que pode ser traduzido como homem? Cadê o macho? Eu não tenho, mas você já teve mais de 5. Pelo menos por aí, até onde eu contei profeticamente. E aquele que está lá também não é seu. E ela vai justamente ao meio-dia. E mulher não vai tirar água ao meio-dia em Samaria, porque o ritual é pela manhã, no intervalo dos dois ambientes de clima. Se ela vai ao meio-dia, porque ela se esperava encontrar com mais um homem. E ela se choca que se encontra com Jesus. E aí, todo pecador faz assim. Quando ele se encontra com Jesus, você chega para alguém e diz assim: você quer Jesus? Ele pode estar debaixo da cachaça, de cabeça aos pés. Ele se autoafirma na sua política religiosa. Não, eu sou de Samaria, você é de Judeia. Você é judeu e nós não conversamos, nós não temos relacionamento. E ele olhou para Jesus, olhou e disse: mulher, você está morrendo de sede. Você vem todo dia aí. Todo dia você tira da água. Todo dia você tem sede, está acabando com você. Olha a vida que você leva. Mulher, quem fala contigo é o dom de Deus. Você me pedindo água, eu então posso te dar água que jorrará para a vida eterna. Mulher, eu posso mudar a sua vida mais do que você pensa. E aí ela dá um grito, que é o que mais me dói, pastor Cizino. Quando Jesus diz: você pede, você busca, você quer, você faz, olha a tua escravidão. Aí ela entrega o jogo, pastor Cizino, porque ela grita assim, dizendo: então me dá dessa água. Me dá dessa, porque eu não quero mais voltar aqui beber dessa água. Eu quero uma vida nova, eu quero um novo tempo, eu quero uma nova casa, família. Aí Jesus diz: família, então busca o teu marido. Não, Senhor, eu não tenho marido. Pois é, você nunca teve. Tudo que teve não lhe pertence, e até o que você tem já não é seu. Sabe o que ela faz, pastor Cizino? Ela bota a culpa de novo na igreja. Mas agora ela faz a diferença entre aquilo que é lei e aquilo que é graça. Porque quando ela entra pela graça, ela diz assim: mas também, aonde é que a gente adora? Samaritanos dizem que é em Gerezim. Vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é que eu posso cultuar? Porque se eu tiver um lugar para cultuar, minha vida vai mudar. Se eu tiver um lugar para adorar,
Eu sei que vai ser diferente para mim. Alguém está entendendo, pelo amor de Deus, aí? Onde é que a gente adora? Aí parece que Jesus explode em êxtase. Entendi, filha. Chegou a hora, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Querida, o Pai te procura para adorar, porque Ele está em todos os lugares. Pastor, eu não entendi. Ou a gente adora, ou a gente peca. Ou a gente adora, ou a gente peca. Não dá para fazer as duas coisas. E ela diz, como é que é? E o Senhor diz, olha, é só adorar. Quero adorar? O meu Pai é espírito em verdade. E espírito em verdade significa estar ao mesmo tempo em todos os lugares, em tudo que temos, em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que agimos, com todo o tribunal sobre nós, nos vendo a todo instante. Oh, queridos, então, nós não nascemos para a religião. Agora, o problema está a quem adorar e a quem reconhecer para adorar. Quando ele está prostrado, veja só, quando o endemoniado de Gadara está prostrado, completamente dominado, a gente vê o espaço que os espíritos querem ocupar na conexão do corpo e da inteligência através da alma. Porque a alma que dá um mínimo, olhe para cá, a alma que dá um mínimo de decência ao homem, porque sempre existe um limite de temor. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o próprio Senhor Jesus nos informou que Satanás não expulsa Satanás, uma casa dividida não prospera. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Todas as vezes que colocava uma corrente nele, ele não tinha uma unção para isso, ele não tinha um poder para isso. Todas as vezes que jogava uma corrente nele, ele mesmo quebrava. Pô, mas como é que pode Satanás amar para o cara sair? Satanás não, ele mesmo quebrava. Essas correntes são aplicadas às mais diversas formas: lei, moral, social, política, ética, religiosa, comportamental, familiar. Tudo que colocava nele para que houvesse uma mudança de comportamento não funcionava. Tudo que lhe apresentava como sugestão de libertação, de paz, de vida, nada funcionava. Ele mesmo as arrebentava, deixando bem claro: vocês não estão entendendo, o mal que eu sofro não está naquilo que eu aparento, está naquilo que está dentro de mim. Vocês não entendem, não olhem para a aparência, mas olhem o que está dentro de mim. O que está dentro de mim. Quando esses demônios se manifestavam nesse homem, o jogavam de sepulcro em sepulcro. Quando sai a conexão desta consciência mínima, o homem fica como que, imagina uma pessoa caída pelo chão. Então os demônios vêm para fazer a função da alma. E eles vão levantando esse homem como uma marionete. Ó, entendeu? É por isso que são muitos. Se necessita de muitos para fazer a função do equilíbrio moral. E quando os demônios vêm, vão deixando esse homem distorcido. Olhe para um bêbado, distorcido. Olha para uma prostituta, o rosto dela. Olha para um viciado em crack. Olha para um viciado em cocaína. Olha para um escravo de Satanás. Olha para um rosto de mentira. Você vê a deformação. Os demônios se manifestam. E uma coisa interessante que me chama a atenção aqui, que quando ele se prostra, os demônios soam a palavra de comando. E quando os demônios falam, eles estão deixando claro quem é que manda nele. Que temos nós contigo. Esta palavra vai um pouco mais além. Ele está dizendo: nós mandamos aqui. Só que enquanto os demônios tentavam provar que estava dominado aquele território, os olhos do gadareno alcançavam Jesus. E a Bíblia diz: e viu e o adorou. Adorou. Posso lançar uma palavra profética na sua vida? Levante a mão direita. Não importa o problema, não importa o quanto Satanás aflige os seus queridos e a sua família, fique tranquilo. Quando eles se aproximarem de Jesus, eles saberão exatamente a quem adorar de verdade. Está chegando salvação para a sua casa. Estou começando a preparar para a conclusão. Só estou terminando de explicar esta parte.
Outra observação que faço ainda. Veja o verso de número 7. E aí vou aplicar a mensagem da revelação que o Senhor me deu. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha que sensacional isso. Porque o verso de número 2 diz que à medida que ele sai do barco, ele já vai bombardeando os demônios. Os discípulos se escondem no barco. Jesus sai do barco e já sai assim: sai dele, sai, 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 sai. Eu já conversei com você lá atrás. O que você está fazendo aqui? Sai, 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 sai. Os irmãos: que temos nós contigo? Jesus. Nome. Qual o seu nome? Nome, nome, nome. Por que Jesus pergunta o nome? O nome, por mais miserável, desgraçado, nojento e terrível que possa ser uma pessoa, o nome sempre o honrará. O nome sempre vai dizer, não importa se ele matou 10 mil, se você dizer o nome dele, vai ficar lembrado que aquele nome matou 10 mil. Toda vez que nós mencionamos Fernandinho Beiramar, o que nós estamos dizendo junto? Tráfico, permissividade, contrabando, corrupção, assassino, jovens, mortos, adolescentes destruídos, vidas, famílias. Não importa quantas cadeias ele vá, e não importa, até depois de morto, vou dizer: este homem chamou-se Fernandinho Beiramar. Porque o nome é honra. E agora, desculpe os meus companheiros, Jesus nunca nos ensinou nome de demônio. Jesus nunca disse: chame-os pelo nome. Jesus disse: expulse-os em meu nome. Esse negócio de nome de demônio, pastor Cizinho, veio de lá para cá. Com todo respeito aos ex da mesa de Satanás, esse nome apareceu através dessas pessoas. Porque até então, Jesus não ensinou Maria fulano, Preto Tetrano, Zé Quintino, que eu não vou terminar o nome deles, Pomba que gira, não vou terminar o nome deles. E às vezes, minha gente, por argumentação de mensagem, a gente pensa que é bonito dizer o nome dessa raça. Não importa o que eles fizeram, cada vez que você diz o nome dele, você está dizendo: esse é o demônio que tranca, esse é o demônio que assassina, esse é o demônio que prostitui. E Jesus chegou e disse assim: nome. Quem? Quem é? Quem é? Nós não temos nome. Por que você? Somos muitos. Eles estavam dizendo: não temos honra, não somos nada, não temos ninguém, não sabemos de nada. Esses dias, estava conversando com um rapaz, fui pregar em um congresso. O rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, fui revelado na igreja. O que é que você foi revelado na igreja, meu filho? Eu fui revelado que é o seguinte: que tudo que eu ponho a mão, eu impeço o meu irmão de prosperar. Tudo aquilo que eu me envolvo, se eu entrar no departamento, o departamento não faz. Se eu entrar no relacionamento, o relacionamento afunda. Se eu entrar numa sociedade, a sociedade não prospera. Aí me revelaram que eu tenho um espírito chamado tranca-estrada, que eu não vou dizer o nome dele. Eu disse para ele: o senhor não é, o irmão não tem esse espírito. O que o irmão tem? O irmão é invejoso mesmo. Esse dia chegou uma senhora, estava o esposo do lado, coitado, aqueles esposos murchos, sem reação. Pastor, ore por mim, que meu esposo não consegue me completar. Há coisas na minha cabeça, há coisas no meu corpo, disseram que eu tenho uma tal de pomba não sei o quê. Falei: a senhora é uma baita de uma carnal, irmão. Jesus chega e diz o nome.
Qual é o teu nome? Eu não tenho nome. Então dá licença, sai daquilo que é meu, porque aqui está o único nome que habita nesta casa. Sai daquilo que me pertence. Aqui está o nome que está na minha casa. Levante a sua mão em nome de Jesus. E você não tem que dar honra ao diabo e nem ao demônio. Não lhe interessa saber nome, endereço e nem o que faz da vida. Para demônio só tem uma coisa: Jesus, 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 Jesus. Ele disse: usai o meu nome. Vamos encerrar. Aqui está a mensagem desta noite para os irmãos. O que Jesus viu no Gadareno, por incrível que pareça, Ele espera ver na sua igreja. O que Jesus viu no Gadareno, Ele espera ver na sua igreja. E o tema da mensagem esta noite é: o elemento surpresa de Deus para a igreja do século 21. Quando Jesus vai se aproximando, os discípulos vão agarrando. Não. O que foi, rapaz? O senhor não conhece esse homem. O que você está falando? Quem que é? Jesus vai andando e alguém diz: não, toda corrente que põe nele, ele quebra. Como é que é? Toda corrente? Qualquer corrente? Não importa a grossura. Não importa a grossura. Eu gostei desse homem. Eu gostei desse homem. Por que eu gostei desse homem? Porque está a primeira característica que o Senhor espera ver na minha e na sua vida de hoje em diante. Nada podia detê-lo. Nada podia pará-lo. As correntes vinham. Aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Aqui eu não fico. Nessa vida eu não aceito. O Senhor olhou e disse: é tudo que eu preciso. Por que, Jesus? Porque eu estou cansado de gente mole. Eu estou cansado de gente molenga, que para por qualquer coisa, para por causa da cadeira, para por causa de uma palavra, para por causa de uma mentira, para por causa de um boato, para por causa de uma fuxico, para por causa de uma fofoca. O Senhor está dizendo: eu preciso de alguém que não pare por nada. Não importa o tamanho da corrente que joga em cima dele. Ele olha para o caminho e diz: sai da frente. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. O Senhor espera de você um pouco mais de reação. Pouco mais de atitude. É porque eu não vou pregar mais, é porque eu não vou orar mais, é porque eu não vou cantar mais, é porque eu não venho mais no culto, é porque eu não venho mais na igreja. Você acha, você acha que Jesus te salvou, rapaz, porque você combina dentro desse terno? Acorda, malandro. Ô minha irmã, você acha que Jesus te salvou porque você fica bem de vestidinho? Acorda, minha irmã. Ei, ô molecão, sabe por que Jesus te salvou? Porque quando você jogava cocaína em cima da mesa, você fazia 5, 6 carreiras e ó, aí Jesus diz: ele não vai parar mais. E todo mundo dizia: ele é um viciado inveterado, ele é um viciado louco, ele não para, ele é insaciável. Jesus então olhou para você e diz: então eu vou salvá-lo. Porque se ele faz isso com cocaína, o que ele não faz debaixo da minha unção? O que ele não faz debaixo do meu Espírito e da minha palavra? Você pode mais, você pode mais, você pode mais. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Quando você estava lá no mundo, você arregaçava as mangas, olhava para 10 e dizia: vem, que eu vou bater nos 10. Jesus olhou para você e disse: ai, eu estou apaixonado por ele. Porque se você batia em 10 no mundo, o que é que você não faz na cara de Satanás? Levanta a mão agora e receba esta palavra sobre a sua vida. Nada poderá te parar.
O irmão que está sentado mexe com ele e diz: levanta, rapaz, isso não pode te parar. Levanta, mexe com ele, falou: levanta, isso não pode te parar. Diga para ele: levanta, fica de pé, isso não pode te parar. Diga: levanta, se mexe, vai, se movimenta, isso não pode te parar. Você não foi chamado para matar em sepulcro. Você não foi chamado para sair pulando por montes e se desguelando, se ferindo, vivendo uma carne exposta. Você foi chamado para transitar como um príncipe de Deus. A partir desta noite, nada pode te parar. Não importa o tamanho da corrente, se posicione, olhe firme para o caminho, levanta a cabeça, peita o mundo, peita o diabo, peita as palavras mundanas, peita as acusações. Vai, 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 vai! Pastor Jean, este rapaz arrancou a borracha do crack e está pisando sobre o cachimbo do crack. Olha, pastor Cizindo, o cachimbo do crack, nada pode te parar, nada, 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 nada. Gideão, sai do chão e dá glória a Deus. A mangueira que ele se amarrava para injetar cocaína e a bituca do cigarro do crack acabou, 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 acabou. Aleluia! Queridos, é inevitável. Eu preciso que antes de eu terminar de pregar, pastor Alexandre cante o meu grande herói. Tem que ser agora, pastor Alexandre. Agora. Solta o playback, o meu grande herói. E aí onde você estiver agora, eu quero que você arrebente qualquer corrente. Palavra do inferno, eu quebro ela da sua vida. Palavra de inveja, eu destruo ela da sua vida. Levanta a mão para receber. Palavra do inferno de Satanás. Palavra de impedimento. Aleluia. Muro que construíram diante de você, você vai por cima dele agora. E aquilo que você não passar, Deus vai te fazer flutuar. Deus vai te fazer voar por cima. É glória, aleluia. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou. Mesmo vendo assim eu a ponto de morrer, para mostrar que sou eu que falo e digo estas coisas, eu lhes mostro o gadareno desta noite. Eu estava, diz o Senhor, da glória a Deus de Deus, de bondoso coração, me vendo caído sob aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e
se foi, ele se foi, o meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu venci, mas do céu ele era o rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte e eu não vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Todas as pessoas não crentes, venham para o altar agora. Jesus batizou com o Espírito Santo. Que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído, jogado ao chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Todas as pessoas que têm problemas com vício, venham para o altar agora. Ainda não era o fim, salvou minha vida e se foi, ele se foi, o meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu venci, mas do céu ele era o rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu não vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói é Jesus. Todas as pessoas que estão entre nós e têm problemas com vícios, venha para o altar agora. As pessoas que não são crentes estão entre nós, venha para o altar agora. Você precisa de Jesus, você precisa de vida. A igreja que me ouve, você pode mais do que você pensa. Nada pode te deter. A Bíblia diz que ele caminhava de dia e de noite. Ele era um homem determinado. Você precisa ser determinado. A Bíblia diz que ele subia montanhas e descia montanhas. Ele estava disposto para viver os altos e baixos de sua vida em qualquer tempo, sem perder a motivação pelo início da caminhada. Tem mais gente vindo, abra o corredor, deixe vir as pessoas que têm problemas com vícios. Pode vir e segurar a foto desta pessoa, pode ficar à frente com a foto dela. Deixe pessoas virem, tem gente vindo, abra, irmão. Seguranças, identifique, tem pessoas com problemas de vícios. Pessoas não crentes que estão vindo diante do altar.
Mas pastor, o senhor nem fez o convite, eles já correram. Você já ouviu algo sobre pregação do Evangelho? Você não precisa fazer mais do que o Senhor é. É só pregá-lo como Ele é. E os pecadores o reconhecerão. Quem mais está vindo? Escute. A multidão tomou conta da frente do altar. Pessoas viciadas estão aqui. Então eu vou fazer uma oração só. Toda a igreja olha aqui para mim. Vai trazendo as pessoas que precisam de ajuda. Crentes que têm na família pessoas com problemas de vícios, venham para o altar. Vamos orar pela sua família. Atenção, igreja. E atenção, tribuna, a minha retaguarda. Eu tenho uma palavra para vós. Olhem para cá. A unção de Deus é muito forte entre nós. Aqueles que durante a mensagem ferveram de paixão e de fervor para estar junto do altar, corram para o altar. Antes de eu orar, eu vou lançar a palavra profética sobre vocês. Pastor Yosef, esse é o outro lado. Tem aquele da escola bíblica e tem o lado do evangelista. Esse é o outro lado. Olhem todos para cá. Tribuna, por favor, com muita humildade e temor, redobre a sua atenção. A igreja, redobre a sua atenção. O que mais caracterizava a vida daquele homem que Jesus se impressionou? As pedras que o feriram. E aquelas pedras, no verso de número 4 diz assim: nada o podia amansar. Diga comigo, nada o podia amansar. Jesus espera que você não desista nunca. Desista nunca. Senhores obreiros, pregadores, não desista nunca. É isto que chama a atenção. Pastor Anderson Marcelino, não desista nunca. Nunca. Conferencista Mateus, cadê o Mateus? Está aqui, Mateus? Cadê Mateus? Sobe aí, Mateus. Mateus, não desista lá no Rio de Janeiro. Não desista nunca. Deus te abençoe, Mateus. Olhem para cá. Vou contar-lhes um segredo. Eu sou amante de duas coisas no meu ministério. Por isso que eu sempre espero uma surpresa quando eu prego. Eu sou amante de duas coisas: jejum e oração. Duas resistências que o Senhor me deu: resistência para orar e resistência para jejuar. Todo Gideão, eu ofereço 12 dias de jejum ao Senhor, pregando ou não pregando. Mas não é só porque é os Gideões, porque a cada 60 dias eu faço um jejum de 7 dias, sem comer nada, prostrado aos pés do Senhor. E quando eu estava preparando esta mensagem, o Senhor me falou das pedras e das marcas, pastor. Então nós poderíamos, pastor Cizinho, aplicar de forma bem simples. Só pode cuidar de feridas quem sabe quanto dói uma. Então Jesus olhou para aquele homem e disse: o que ele faz? Ele se fere, sozinho. Então, duas coisas. Primeiro, ele nunca reclamará das feridas do Evangelho. Pode colocar no campo que ele não vai reclamar. E só pode cuidar de feridas, irmã Elba, quem sabe quanto custa uma.
Então tem missionário que não acontece no campo missionário, porque ele não sabe o valor da ferida. Só pode cuidar da ferida quem sabe quanto vale uma. E aí eu sempre lia na Bíblia questões de marcas, e eu via gente pregando sobre marcas, e eu disse, Senhor, me dá um ensino sobre marcas. Ah, irmãos do céu. Sabe o que eu descobri? As marcas que você leva na caminhada com Cristo não são para ser vista pelos homens. É para que Deus lhe identifique no meio dos demais. Sabe como que eu descobri isso? Que eu passei dias e dias jejuando. Meu irmão, são 6 anos que eu passo por aqui. E eu nunca vivi aqui o que muitos pregadores viveram. E eu dizia, por que, Senhor? Já encontrei gente pelo caminho para dizer assim para mim, não dá mais, Benhur. Aquele seu jeito de pregar não é igual o que a massa espera. Você pensa que isso para mim é normal? Chorei muito por causa disso. Muito. E eu disse, Senhor, eu jejuo tanto. Senhor, eu oro, meu Deus. Eu divido apartamentos com pregadores. Alguns chegam 2, 3 horas da manhã porque preferem comer em lanchonete fora do hotel. E eu fico aqui igual um besta orando. Alguma coisa está errada. Oi, os caras estão por cima. Eu estou aqui, Senhor. Eu disse, Senhor, o jejum, a oração, Senhor, a minha vida, minha esposa, meus filhos. Senhor, eu sou pastor, sou co-pastor de uma igreja grande. Eu não saio dali por nada. Sou itinerante que dizimo, toma ceia, sou pastoreado. Agora estou órfão porque pedi meu presidente. Não sei o que vai ser da minha vida. Pelo menos em Foz do Iguaçu. Aí eu ouvi a voz de Deus ontem. Ontem aqui, ó. Quando eu desci dessa plataforma, tinha uma senhora sentada aqui. E sabe o que o Senhor me disse? Entre muitas coisas, o Senhor me disse assim: quem disse que essas marcas são para que eu lhe responda em algo especial? Senhor, mas eu estou orando, estou jejuando para algo. Algo tem que acontecer. Quem disse? Estas marcas, meu filho, é para que eu te identifique no meio dos outros. Por que, Senhor? Porque muitos virão em meu nome dizendo, preguei, expulsei, repreendi, fiz. E eu vou dizer assim, não estou vendo as marcas. Eu não estou vendo a oração. Eu não estou vendo o jejum. E se você ousar perguntar, por que, Senhor? Ele vai dizer para você, porque eu orei e jejuei. Eu orei e jejuei. E quem é você para não ter feito isso? Quem é você para não ter acreditado nisso? Se eu, como filho de Deus, precisei fazer. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. Tem marcas na sua vida que Deus não vai te responder aqui, mas Ele vai te deixar conhecido lá. Você está preparado? Convida o seu irmão e diga, pega aqui na minha mão. Se você tem fé, diga para ele, você está marcado, hein? Diga para ele, eu sinto as suas marcas. Pastor Cisino, o senhor tem marcas que só Deus conhece. Por isso que muitas coisas ainda não foram respondidas. E elas também não serão. São marcas que o senhor vai levar. Paulo refletia sozinho. Só Tércio ouviu, trago as marcas. Tércio escreveu, constrangido, humilhado. Marcas que fazem o senhor ser diferente dos demais. Estas marcas fazem as pessoas frear nas observações. Como é que pode? Não dá para explicar. A marca garante que pode. Aí parece que não vai dar, tá? Que não vai acontecer, acontece. Que não vai surgir, vai abrir, abre. Que não vai atender, atende. Que não vai responder, responde. Que não vai acontecer, acontece. Que esqueceram e logo se lembram que você está lá com as marcas. Levante a mão do seu irmão, obreiros, levante as mãos, de mãos dadas para o céu.
Você vai gritar uma palavra de fé comigo agora. Quando eu terminar de gritar, pastor Marcelo Dias e Fabiana vão vibrar diante de Deus com o louvor que vai tocar a sua alma. E nós vamos flutuar do chão agora, debaixo desta atmosfera de unção. Grita comigo assim: Senhor Jesus, não importa o tempo, não importa o caminho, não importa o peso, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou reclamar, porque trago comigo as marcas de Cristo. Grita bem alto: e a Deus seja a glória. Canta, pastor Marcelo. Vai glorificando ao Senhor, vai glorificando ao Senhor, vai glorificando ao Senhor, vai glorificando ao Senhor. Você não vai parar, você não vai desistir, é só glorificar. Ai, aguenta coração, Vibra na presença de Deus. ai, aguenta coração. Sabe por que, Gideões? Porque hoje é dia de unção, dia de fé em ação. Hoje é dia de receber o seu milagre, meu irmão. Então aguenta coração. Eu não sei o que sente o paralítico por não poder andar, pois as minhas pernas me levam onde eu preciso ir. Eu não sei qual o sofrimento de quem não consegue ver, pois meus olhos podem ver o sol brilhar. Não sei qual a sensação de receber ressurreição. Então não dá para imaginar o que sentiu o paralítico à porta formosa do templo, o que sentiu o cego de Jericó ao ver o rosto de Jesus. Imaginar o que Lázaro sentiu quando a voz do mestre ele ouviu. Mas sei com total certeza que ao receber milagre bate a mil no coração. Eu sei, pois milagre eu já vivi. Está sentindo bater forte o coração. É milagre que está chegando aí. Então aguenta. Joga o seu braço pro alto e agora! Aguenta coração. Aguenta pra receber milagre. Aguenta coração. Levanta a mão pra receber do céu agora. Pode sentir agora o teu cinto aqui. Boas-vindas ao milagre aí. Cuidado coração, pra você não explodir, pois o poder é demais, pois a glória é demais. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre aí. Só ceias recebem o sangue de Jesus. Está transbordando, é o poder da cruz. Pernas enfermas, corações lesionados, olhos doentes, órgãos atrofiados. Onde houver lugar para o milagre, deixe que a fé lhe traga o milagre. Aguenta coração. É agora, é agora. O dono do teu milagre já está aqui. Ai, aguenta coração. Hoje é dia de unção, dia de fé em ação.
Hoje é dia de receber o seu milagre, meu irmão. Então aguenta, coração. É agora! Pode sentir! Agora o que eu sinto aqui é lá! Depois a vida! É o milagre! É o milagre! Cuidado, coração, pra você não explodir, pois o poder é demais, pois a glória é demais. Tem milagre! Tem milagre! Tem milagre! Tem milagre! Tem milagre! Milagre! Só veias recebem o sangue de Jesus. Está transbordando, é o poder da cruz. Pernas enfermas, corações lesionados, olhos doentes, órgãos atrofiados. Onde houver lugar para o milagre, deixe que a fé lhe traga o milagre. Aguenta, coração, o dono do teu milagre já está aqui. Já está aqui. Joga o braço! Joga o braço pro alto pra cantar! Ai, aguenta, coração. Ai, aguenta, coração. Levanta a mão para adorar a Deus! Aleluia. Oh, glória. Por favor, vamos orar por esse povo. Quem é um que tem voz forte e pulmão poderoso para orar por esse povo mais uma vez? Pastor Anderson. Anderson, vem cá, meu filho. Venha cá. Ora por esse povo aí. Senhor Deus e Pai, glorificado seja para todo sempre o seu nome no céu e também na terra. Te exaltamos esta noite porque a nuvem da sua glória desceu sobre este lugar. Os demônios do inferno tiveram que bater em retirada. Os milagres aconteceram. As almas se renderam. E a sua igreja está feliz na terra. Se é verdade, levante a mão e celebra. Aleluia. Que horas temos? Não, vou encerrar. Não, vou encerrar. Não, vou encerrar, está na hora. 11 horas.